Nós vamos dividir com vocês, então, mais uma mensagem que nos chega nos dias de estudos da mediunidade. Essa mensagem é uma psicografia, que é uma mensagem escrita, chegou no dia 8/6/2023, pelo Espírito Eliezer, através da médium Luciane. A mensagem diz: tudo é sobre o que sou, o que posso, o que faço. Queridos irmãos, tenham fé e benevolência, atos de amor, caridade e compreensão. Acredite no amor ao próximo, como também a si mesmo. O amor fraterno, o ato de carinho e amor diz a respeito de cada um. A gratidão e a felicidade com esse trabalho enobrece e acalenta seus corações. A felicidade dos irmãos está em cada ato praticado a seu favor. Agradeça a sua existência, seus momentos, suas doações de amor, caridade e bondade. Tenha fé, acredite sempre. Nada nos deixa mais felizes do que ver os atos de todos vós praticados, tornando a vida dos irmãos de caminhada mais felizes, auxiliando-os e amando. Com carinho, irmão Eliezer. Então, iniciando o nosso estudo, vamos fazer a leitura do Evangelho. Depois nós vamos fazer a leitura do estudo sistematizado da doutrina espírita. É um livro onde é feito um resumo, uma abrangência geral de todas as obras básicas dos 5 livros principais da doutrina. Reunidas então neste tomo 1 e tomo 2 desse estudo sistematizado. Nós estamos iniciando então o 1 e depois, quando terminar esse, seguimos a sequência do 2. Vai abranger todas as obras. Então nós vamos recapitular praticamente alguns assuntos, vai ser dado mais detalhes, e outros, a maioria recapitulado para quem já frequenta há mais tempo, vai estar revendo assuntos abordados já em outros estudos. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libre do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Árvore espossante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, da esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhe. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, detalhá-la de acordo com as suas necessidades, cortaram-na, diminuíram-na,
mutilaram-na, tornando estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhuns mais produzem. O viajor sedento que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe estabelecer a força e coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Então essa passagem nos fala, né, pessoal, de aspectos que nós já estudamos do Evangelho, sobre a prática, principalmente, que se sobrepõe ao conhecimento, né? De que o conhecimento apenas das leis de Deus e dos ensinamentos de Jesus não basta termos o conhecimento se não pusermos eles em prática, e que a prática vale mais do que a teoria, né? Então é importante que cada um busque esse aprendizado, que os ensinamentos de Cristo, como nós já vimos no Evangelho segundo o Espiritismo, são os ensinamentos morais de Cristo. Eles estão presentes em todas as religiões cristãs. Os ensinamentos são os mesmos. Por isso que foi pego, como nós já aprendemos, os ensinamentos morais de Cristo como exemplo do Evangelho. Porque neles estão contidos todos os segredos para a nossa evolução moral e o nosso aprendizado. Basta que aprendamos a seguir. O restante, como fala aí, foi distorcido pelos homens ao longo do tempo, desde a sua crucificação. Mas os ensinamentos morais, eles são bem claros. E tudo que contraria esses ensinamentos está em erro. E nós vimos as próprias religiões contrariando esses ensinamentos, né? Então viria o tempo em que seriam necessários trazer de novo o ensinamento correto, o ensinamento moral de Jesus. Então essa passagem diz que, acima de tudo, dentro desses ensinamentos é importante que nós buscamos a prática de tudo aquilo que aprendemos e que Jesus deixou ensinado na sua passagem aqui na Terra. Então, dando início ao estudo. Introdução ao estudo do Espiritismo. Roteiro 3. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Objetivo específico: identificar os aspectos científico, filosófico e religioso do Espiritismo. Conteúdo básico. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 5. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo, espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Pedro Franco Barbosa, Espiritismo Básico, segunda parte, o Espiritismo Filosófico. O Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 3. Item 24. Então, o pessoal, quando fala em religião, aqui fala no sentido amplo e geral, né? Não que ele venha para se tornar uma religião, mas para servir a religião.
Então parece ser seus ensinamentos serem incorporados às religiões de cada um. E claro que dentro da própria movimentação espírita, há os que desejam que o espiritismo se torne uma religião. E daí começaram a divulgar isso, né? Que o espiritismo também é uma forma de religião, mas forma de religião no sentido de religiosidade. O que é religiosidade? É religar-se a Deus. Então, que todo aquele que tem a fé vacilante ou que esteja buscando essa ligação com Deus, ache no espiritismo um motivo lógico e científico dentro da sua filosofia para que aconteça essa religião, né? Porque nós sabemos que existem pessoas que estão muito, hoje em dia, avançadas na intelectualidade delas e que não admitem a religião como elas eram pregadas por algumas, né? Com aqueles sentidos figurados, aquelas crenças de que o mundo foi criado em 7 dias, que nós somos descendentes de Adão e Eva, essas coisas todas que a própria ciência já comprovou que não foi dessa maneira, e dentro da Bíblia está no sentido figurado de uma interpretação. E o Espiritismo veio ensinar que é de outra forma e dando um sentido lógico a tudo isso. Então é uma filosofia completamente diferente, diferenciada, dando dentro dos seus ensinamentos que eles sejam juntos com a ciência a comprovação do mundo espiritual, dando essa confirmação, e a própria ciência não podendo negar isso e nem contrariar isso. Ao longo dos tempos ela vem confirmando todos os ensinamentos, e eles mesmos dizem, Allan Kardec diz, que a toda a fé que não pode ser comprovada de frente com a ciência, ela acaba sendo uma fé cega, né? Uma fé que você simplesmente tem que acreditar porque é daquela forma. Então eles ensinam a ter uma fé racional, uma fé equilibrada, uma fé lógica. E é nesse sentido, o sentido da religiosidade, né? Que é a religar-se com Deus. Então ele veio buscar isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo os ensinamentos de Cristo, que foi o nosso maior e principal exemplo de prática de caridade, de amor, de perdão, que já passou pelo nosso planeta. Vem também, esse trecho vem também a mostrar que, diferente das demais religiões, que pregam e firmam que somente a elas pertence a verdade, enfim, né? Que somente a doutrina delas ou a religião da pessoa a qual está praticando, somente ela é a verdadeira e, enfim, a maioria são assim. O Espiritismo vem, como Cláudio disse, né, a reforçar a vontade naqueles que ainda não estão na busca de uma religião, de uma religação com Deus. Então, não necessariamente que seja no Espiritismo, porque o Espiritismo, sabendo que no momento que chegar para cada um, a hora de conhecer essa doutrina, esse conhecimento, esse tipo de aprendizado, vai chegar o momento. Mas para aqueles que ainda não estão prontos para receber esse ensinamento, que possam buscar a religação em outras religiões, contanto que consiga também administrar e colocar junto os ensinamentos da doutrina, porque é para isso que ela veio, para fazer essa ligação de todas as religiões. Então ninguém precisa sair da sua religião, basta fazer a conexão com os ensinamentos da doutrina e incorporar na religião a qual está frequentando, né? Aqueles que estão prontos a ter esse conhecimento, automaticamente vão conhecer e vão se aprofundar a isso.
Mas aqueles que ainda não estão prontos, eles podem continuar em suas religiões normais, contanto que estejam abertos a esse tipo de conhecimento para poder ligar junto ao seu ensinamento, qual eles recebem referente à religião que cada um está frequentando, né? O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Allan Kardec, Obras Póstumas, ligeira resposta aos detratores do Espiritismo. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Allan Kardec, Revista Espírita. Então, o próprio Allan Kardec já dizia isso, né? Que não devemos tomar ao pé da letra como uma religião. Por quê? Porque nós não temos ritos, nós não temos batismo, nós não temos casamento, funeral. É uma filosofia, é um aprendizado filosófico, né? E é no sentido religioso de religação com Deus. Aqueles que buscam uma filosofia baseada na lógica, nos estudos que explicam aqueles fenômenos e aquelas coisas que deixam todo mundo em dúvida e que muitas religiões não conseguem explicar. E daí eles dizem, são mistérios da fé, né? Que você simplesmente tem que acreditar, porque é assim, mas eles mesmos não explicam, né? Porque para explicar seria necessário fazer o que o Derli falou, se instruir dentro daquilo que os espíritos trouxeram de explicação e não ser preconceituoso de não aceitar essas explicações simplesmente porque a religião deles não admitia isso na época, né? Porque temos religiões aí de milhares de anos criadas, né? E é necessário haver a evolução em tudo, o aprendizado em tudo. E o que chegou depois de informação é necessário ser agregado ao conhecimento. Mas quando a religião se nega a isso, daí dificulta, né? E é o que nós dizemos que vai, com o tempo, acontecer. A religião, seja ela qual for, aos poucos vai sentir a necessidade, porque as pessoas que estão vindas hoje, elas não aceitam como as pessoas antigas aceitavam tudo, é assim e pronto, né? Elas querem ter explicação para as coisas, elas querem entender por que acontecem as coisas dessa forma, por que existem fenômenos assim, o que a religião deles explica com isso. E muitas vezes, se a religião continuar sendo preconceituosa e não admitindo que precisa evoluir e aderir aos conhecimentos filosóficos da doutrina espírita trazida pelo plano espiritual, eles vão ficar ultrapassados e a juventude que está vindo hoje vai se afastar, porque não vai encontrar uma lógica nessas religiões, né? Então, com o tempo, elas terão que se adaptar, mesmo que haja uma resistência no começo, né? O Espiritismo é relativamente muito recente, né? Tem 160 e poucos anos. Então, comparado a outras religiões milenares, ele é recente, né? Então, daqui a milhares de anos, ele vai continuar tendo as mesmas explicações, porque está baseado
na ciência, porque a ciência não está conseguindo contrariar o Espiritismo, está conseguindo sim comprovar aquilo que está dentro do Espiritismo com suas descobertas. Então, logicamente que daqui a milhares de anos todas as religiões vão entrar em uso da sua filosofia, porque ela é trazida pelo plano espiritual. E o que é a religião, seja ela qual for? Ela busca o plano espiritual. Ela busca um sentido para o depois. É uma necessidade do ser humano, isso. E logicamente que mesmo que você negue, como está acontecendo atualmente, quando você desencarna, você vai estar no plano espiritual. E daí? Lá você vai ter o conhecimento de que é dessa forma, como foi explicada pela espiritualidade. Porque é eles do lado de lá explicando para nós. E principalmente para aqueles, como o David falou, que já estão aptos a esse conhecimento, que estão buscando por isso. Aqueles que ainda não estão buscando ou que não querem, eles um dia entenderão a verdade também. Só que já do outro lado. Então é melhor que a gente entenda antes, para quando passar para lá a gente já está mais familiarizado, né, com as coisas, do que ser pego de surpresa e não entender o que está acontecendo. Cláudio, uma pergunta. As duas, na verdade, as duas se completam, né? A religião e o espiritismo se completariam, né? Sim. Teoricamente, a religião prega uma coisa, mas sem o lado espiritual... Né? A gente tem que entender religião como o sentido de amplo de religamento com Deus, né? Sim. E não do sentido de uma religião específica, né? Tá. Mas assim, ó, deixa eu te perguntar. Na Bíblia, segundo a Bíblia, nós somos tipo descendentes de Adão e Eva. Certo? Pela interpretação dos homens, né? Exato. Mas a interpretação está equivocada. Equivocada. Tá. E a interpretação espiritual, de onde nós somos descendentes? Consegue explicar? De Deus. Deus é o Criador. Sim, Deus é o Criador. Tu diz Mas descendente do homem. Exato. Como nós surgimos? Como surgimos? Nós surgimos no átomo, né? Nós somos todos partículas da mesma criação do universo. Tudo que existe no universo é composto da mesma partícula, que chama a ciência há pouco descobriu. Antigamente achavam que o átomo era a menor partícula, né? E foi descoberto que não existem partículas ainda menores que o átomo. E eles conseguiram descobrir essa partícula e deram o nome de partícula de Deus. Porque tudo que existe no universo é composto dessa mesma partícula. Só que a diferença é que vem do invisível para o material. E não como a ciência fazia, que pesquisa do material. Né? Então eles mesmos explicaram que a ciência vai começar a encontrar as explicações quando ela pesquisar do invisível para o visível. E não ao contrário. Né? Então nós somos criações e percorremos os 4 estágios da matéria, né? Mineral, vegetal, animal e humano. Nós só vamos estar na condição de ser humano quando nós já estivermos passado pelos outros estágios. Então cada um de nós que hoje se encontra aqui já passou pelos reinos mineral, vegetal e animal, até encontrar a disposição necessária para encarnar como um ser humano. Agora isso na Terra já não acontece, acontece em outros mundos primitivos primeiro, né? A primeira encarnação como um ser humano, né? Porque aqui na Terra nós já fomos um planeta primitivo onde habitavam e reencarnavam os primeiros seres humanos, né? Na forma humana. Então existem vários planetas e cada um com sua função. Assim como o planeta nosso já foi primitivo e hoje ele encontra-se na situação de planeta de provas e expiações, ele um dia se tornará um planeta de regeneração. Mas nós já tivemos esse período em que eram trazidos espíritos para as suas primeiras
encarnações como já uma consciência humana. E só a partir desse momento é que você se torna responsável por teus atos e o teu livre-arbítrio, né? Ali é que começa a tua verdadeira corrida em busca da evolução, para uns mais lenta, para uns mais rápido, de acordo com o livre-arbítrio de cada um, né? Mas todos nós temos a mesma origem. O que diferencia é o estágio que estamos cada um, né? Por isso que isso nunca vai terminar. Sempre vai ter espíritos vindos ainda mais atrasados, outros mais evoluídos. Os anjos são espíritos mais evoluídos que já passaram pela fase em que nós estamos e já evoluíram. Então todos nós temos a mesma chance de chegarmos lá. Então esse livro que nós estamos vendo aqui, O Céu e o Inferno, nós estudamos lá no começo que os anjos não são uma criação separada, como algumas religiões ensinam, né? Eles são uma raça separada, criadas por Deus, já perfeitos. Não, eles são seres como nós que evoluíram ao ponto de não precisarem mais estarem reencarnando no planeta de provas e expiações, né? Eles já atingiram um grau de evolução suficiente para estarem nessa qualidade. E aqueles irmãos que nós chamamos de diabos, demônios, né, capetas, qualquer nome que as religiões queiram dar, né, são os irmãozinhos mais atrasados, que ainda se comprazem no mal a ponto de, quando desencarnam, serem levados ou continuarem habitando as regiões de umbral mais pesado, né? Então esses aí também têm a chance de evoluírem, mas o seu livre-arbítrio é que vai comandar isso. Então tudo veio do mesmo princípio. Existem espíritos na condição de vegetais, minerais, evoluindo, né? Mas eles são iniciados sempre como uma partícula invisível do universo, um átomo, e vão se formando, né? Então tudo que compõe o material é uma agregação dessa partícula que se mistura ao átomo, né? E a gente já viu aquelas tabelas periódicas que nós estudávamos, né? O que muda é tudo a condensação, né? Quanto mais juntas, elas são mais sólidas. Quanto mais afastadas, mais fluídicas, né? E assim é no plano espiritual. O plano espiritual é mais fluídico do que o plano físico, que é mais congregado à matéria, né? Os átomos, né? E assim funciona no plano de todo o universo, espiritual e físico. E a própria ciência já descobriu que o universo está em expansão, né? E não cessa, sempre expandindo. Sempre está se achando espécies novas, de plantas e cada coisa tem sua função. Nada existe sem ter um motivo. E tudo que existe no universo tem o seu porquê de existir daquela forma, né? Por trás disso existe toda uma função. Funcionam tudo perfeitamente, né? Se nós vamos analisar o corpo humano, o corpo de um animal, de um vegetal, mineral, e até mesmo o funcionamento do nosso planeta, existe uma perfeição tão grande que a própria ciência já diz que é impossível funcionar tão perfeitamente as coisas sem existir uma inteligência por trás disso. Mas e os primeiros seres humanos, quem foi a primeira mãe, o primeiro pai, por que não Adão e Eva? Esta simbologia de Adão e Eva, ela na verdade, desde que iniciaram-se trazendo os espíritos para o planeta Terra, quando, né, já estava pronto para receber os espíritos, enfim, para iniciar aqui uma nova caminhada, como nós estamos aqui tentando também melhorar. Assim foram trazidos então os primeiros, né, talvez de outros planetas, mas enfim, depois de passarem pelo processo que o Cláudio acabou de explicar, chegando aqui então esses primeiros habitantes do planeta Terra, esta é a simbologia, não que tenha chegado o Adão e a Eva,
mas em vários locais do planeta, em várias regiões, em vários, foram colocados esses seres humanos para iniciar a caminhada. E dali foi iniciando o aumento da população. Então são os Adões, as Evas, Mas, na verdade, mas não de um é apenas. mistério pra gente, né? Só a gente vai saber, na verdade, se for saber, quando... Por que é mistério? Porque a gente não sabe de onde veio as primeiras pessoas. Continua. Mas se a gente está Porque não vai estudando... ter nenhum registro, não vai ter nada. Tá, mas que- e os Homo sapiens, os Homo erectus, os pré-históricos, quem eram? Mas a gente não sabe, por exemplo, quem foram os primeiros, né? Teve os homens das cavernas, os homens tal, mas a gente não sabe. Então, Se começou com 2, com 4, com... Tá, mas e daí quem era Adão e Eva desses aí? Isso aí não é uma coisa clara pra gente. É uma coisa bem misteriosa. É que se tu conseguiu prestar atenção, tipo, no que o Cláudio explicou, de onde surgiu, como hoje surge uma plantinha nova que nenhum cientista conhecia. Entendeu? Onde surgiu? Deus. Entendeu? Da onde surgiu? Não é, por exemplo, assim, ó, Começou Adão e Eva eram pessoas racionais já, pelo que está na Bíblia, né? Já eram pessoas que raciocinavam, já conversavam, né? E os pré-históricos faziam assim, dessa forma, agiam dessa forma. Os espíritos pré-históricos, os primeiros que habitavam a Terra, eles eram assim? Pois é, e daí o Adão e Eva seria antes ou depois deles? Depois. Mas se eles são os primeiros? Pois é. Se Adão e Eva são os primeiros, como é que eles iam ser depois? Por isso que é mistério. Não é mistério. É que nós Está explicado. ordem, né? Está explicado. Somos vegetal. Né? Como que eles vão ser Adão e Eva os primeiros se depois deles vieram os mais atrasados, que eram os pré-históricos? E eles não eram pré-históricos, né? Então eles não eram os primeiros. Então eles não eram os primeiros. Então era só uma analogia, como o Derli citou, criado na Bíblia. A Bíblia é o homem. Quem é que escreveu a Bíblia? É o homem. O homem não tinha explicação para isso. E o que o homem faz quando não tem explicação? Ele cria uma teoria. Ele cria uma explicação. Como é que ele ia explicar a Terra? Foi criada em 7 dias. Então, a ciência que já provou que existiu o planeta primitivo e que depois ele foi evoluindo e teve as condições necessárias para habitar a vida. Primeiro mineral, depois vegetal, depois animal e depois o homem. E na Bíblia está escrito que foi criado em 7 dias já perfeito o planeta. Então a ciência está errada e a Bíblia estaria certa. E o que foi comprovado, que foi provado? Que a ciência que está certa, né? Porque houve inclusive os dinossauros antes do homem. Só que o mineral, por exemplo, não tem vida, né? Não nasce, cresce, morre, se reproduz. Agora o vegetal e o animal e o humano tem. O mineral tem vida. Ele tem um período, tudo tem um porquê de existir, né? Ele é uma criação, um átomo também, mais agregado e tendo a sua função. Ele vai chegar a um período em que ele vai exercer a sua função. Mas tudo tem, como falado antes, o seu porquê de ser criado dessa forma, né? Tudo tem a sua função. Na verdade, esse processo vem explicado na pergunta que foi feita aos espíritos. Né? Esse processo nós estamos aqui e vivemos dezenas de anos. E esse processo tem milhares de anos, né? Se tu for pesquisar ali há quantos milhões de anos surgiu o primeiro homem, o primeiro ser humano. E a evolução né? E antes do disso. macaco, sei lá. Pois é, e Seria daí? esse tipo de evolução? Que antes era animalesco, depois foi aprendendo. Tu acha justo um macaco ser sempre macaco e não evoluir?
E tu acha que quando o espírito dele estiver apto a encarnar como homem em algum planeta, seria uma lógica, ele já está evoluído o suficiente para encarnar como um ser humano e a partir daí começar a sua jornada evolutiva em busca do seu próprio melhoramento, né? Daí ele vai ser levado, esse espírito, a um planeta primitivo, encarnando como um ancestral de nós, ser humano, como já aconteceu. Vai ser um planeta primitivo onde vai ter aquilo que aqui tinha antigamente. E aqui já evoluiu. Mas tem planetas que ainda estão nessa condição que a Terra já tinha, né? De ser um planeta primitivo, de habitar os homens das cavernas, esses irmãos que eram também mais atrasados e que eram muitas vezes nós já passamos por isso. Você já foi um animal. Tanto que a ciência está provando que o cachorro e o gato são os animais até agora estão sendo mais evoluídos. Os passarinhos, os peixinhos que a gente tem de estimação ainda precisam mais evolução que o gato e o cachorro. Exato, estão em estágios diferentes, né? Mais avançados na evolução. Isso. Mas eles estão, tudo está em progresso, em evolução, né? Não seria justo o Deus criar seres separados que não teriam a condição de evoluírem, né? Por que ele faria isso? Da mesma forma que ele não fez os anjos já perfeitos, né? Tanto que a gente está aqui, tá? Porque senão eles seriam a raça, né? E olha a contradição, daí Deus criou os anjos perfeitos e chegou uma hora que eles se rebelaram, né? E daí foram expulsos do paraíso os que não eram perfeitos, que se rebelaram contra Deus e se tornaram Satanás e o diabo, né? Tá, mas daí Deus criou seres que eram para ser perfeitos, mas não eram perfeitos, daí já é uma contradição, né? Então, não é, esses imperfeitos nunca foram perfeitos, né? E os anjos foram adquirindo a condição de serem perfeitos por eles próprios, né? Há planetas que foram, eles fazem lá preparação de espíritos que estão animando o corpo de animais e já estão aptos a animar o corpo do ser humano. E eles estão naquele planeta em preparação para animar o ser humano e provavelmente vão estar um dia também aqui nesse planeta, talvez, ou em outro planeta que seja parecido com a Terra, como seres humanos, animando um ser humano. Então eles já estão na mudança, eles já estão aptos já a essa mudança. Assim como da outra espécie preparados para animar um corpo animal. Né? No vegetal já estão preparados, já estão se preparando, prontos já para, na próxima oportunidade, animar um corpo animal. Então há planetas que cuidam desse tipo de... e planetas e equipes espirituais destinadas a isso, né? Assim como nós temos no nosso planeta os biólogos, né? Cada um com a sua tarefa de trabalhar com isso. Existem também no plano espiritual, nessas áreas, as pessoas, os espíritos, né, encarregados dessas tarefas, né? E se a gente observar, às vezes, um cachorro, eles são mais evoluídos que alguns seres humanos. Do jeito que eles tratam os filhotes, os da mesma espécie, né? E os nossos que matam, que fazem um monte de... E vocês já pensaram que o que distingue um ser humano do outro, do nosso planeta, pode ser justamente de que animal você veio? Por que tem uns que se comprazem em matar, ainda estão desequilibrados, estão violentos, gostam de sangue, gostam de guerra, gostam de coisa? E onde estão os animais que eram descendentes dos animais carnívoros, os animais que eram predadores? E esses, logicamente, vão levar mais tempo para se equilibrarem na qualidade de homem do que aquele animal que já era um animal mais pacífico, né?
Tudo tem um mistério por trás, né? Nós não temos explicação para tudo. Não sabemos como funciona a didática, né, do plano espiritual, como é que funciona a ordem, né? Mas nós devemos... Por que cada um de nós tem uma característica, um jeito, né? Por que tem pessoas que são mais sensíveis, e outras são mais agressivas, né? Quer dizer, que uns eram do latim, outros Isso, tudo pode ter uma explicação nisso, né? Então, tudo por trás existe uma explicação por causa disso, né? Então, mas o fato é que tudo tem um porquê. E esse porquê, E esse porquê total, nem a espiritualidade que já está do outro lado muitas vezes não tem a resposta de tudo, né? E o mundo espiritual, ele está vindo aos pouquinhos, né? Porque se eles trouxessem todas as informações ao mesmo tempo para nós não temos a capacidade ainda para entender tudo. Mesmo que eles explicassem, a gente não conseguiria entender como é que funciona isso, né? Então nós temos o básico, nós temos a explicação do básico, né? E desse básico nós podemos já imaginar algumas coisas, né? Mas a certeza absoluta, nem às vezes quem já está do outro lado não tem o funcionamento de tudo, né? Mas já podemos ter um panorama, né? Se todos os planetas são habitados, existe um funcionamento, um porquê. E cada planeta tem a sua ordem evolutiva, né? Uns são planetas primitivos, outros são planetas iguais aos nossos, e pró-expiações, outros são planetas mais evoluídos, já contêm vida menos física como a nossa, que não pode ser vista por nós. Por isso que os cientistas chegam lá no planeta com uma sonda, lá não veem ninguém, e eles acham que é daquela forma, mas existe uma vida espiritual em volta desse planeta, né? Existe uma categoria de espíritos habitando esse planeta. E quem habitaria o astro-rei nosso, o Sol? O Sol é o que? Ninguém explica. Ele é energia tão grande, né? E o nosso planeta Terra, perto dele, seria como uma cabecinha de alfinete perto de uma bola, né? E ele irradia luz e vida, porque sem o Sol não existiria vida. E quem compõe, qual é os espíritos que habitam o Sol? Deve ser os mais evoluídos, né? Que já têm as condições de irradiarem energia e vida para tudo. Na próxima vez eu quero ser um sol para mim, né? Então... Mas eu também sempre, eu não sou muito evoluída, mas eu sempre acho que eu vim do sol. Certo, me mandaram embora porque eu não evoluí muito. Me obrigaram a vir espiar. Mas eu adoro ele. Mas essa é uma teoria só, né? A minha não está escrito em lugar nenhum. De tanto tentar entender. Tem uma explicação para tudo, que ainda não é explicado. Isso, que ainda não é assim. Quando época dos dinossauros, né? Os dinossauros. Teve a explosão que acabou, né? Com teve. Segundo a teoria, porque eles não sabem explicar corretamente por que terminou. Começou tudo do zero? Começou a formação do ser humano, então. Começou, digamos assim, terminou uma etapa e começou para começar a outra. Existiu um motivo, né? Para que se iniciassem as condições necessárias para habitar outro tipo de vida aqui, né? Mas daí começou do zero. Não do zero, porque não acabou totalmente com a vida que já tinha, né? Depois da explosão dos dinossauros veio a era em que a Terra estava encoberta por camadas, né, de detritos, e que ela gelou, né? Então aí deu uma condição necessária que era preciso para outra evolução, um novo início de outra coisa, né? Mas não propriamente do zero, como era lá no início, em que a Terra era ainda formada só de lavas, né? E depois ela já teve a condição adequada para os dinossauros, né? Mas pela ciência,
houve uma destruição, mas nós não sabíamos em que nível houve a destruição, né? E quanto tempo durou essa nova etapa de evolução, né? Mas existe um motivo para isso, né? Digamos assim, os dinossauros ocuparam por um motivo determinada época dessa evolução, né? Mas depois veio uma outra necessidade de uma outra época em que habitassem outras espécies, então, né? Até porque se continuassem os dinossauros, pelo tamanho deles, eles iam predominar, né? Não iam deixar outras raças evoluírem, né? Então há uma necessidade de haver isso. Assim como a própria guerra é usada em determinado momento para a evolução do ser humano, né? Se nós pegarmos a Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que foram cometidas, depois dessa evolução houve um melhoramento moral do homem, né? E houve também um aumento da tecnologia e do melhoramento tecnológico, né? Justamente pela necessidade que o homem tem de melhorar, evoluir moralmente, baseado nos seus erros, e também intelectualmente baseado na busca pela evolução intelectual também. Então tudo tem um porquê, só que a gente tem um panorama, né, com a explicação da espiritualidade, um panorama de como funciona isso aí, né? Mas os detalhes mesmo a gente não sabe, né? Por isso que a gente fica filosofando. Os detalhes. Imagina, nós recebemos informação através de mensagem, enfim, né? De que existem nos planetas superiores, mais evoluídos, existem flores que têm amor maior que o nosso, que amam mais que nós. As plantas amam mais que nós. É que o ser humano está muito materialista. Então imagina, né, o quanto nós precisamos aprender ainda referente até chegar para ter um conhecimento assim, para entender um sistema assim, onde uma planta já consegue amar mais do que nós, seres humanos aqui. Então nós temos muito a aprender, é uma caminhada. E de certo modo nós estamos vivendo, somos privilegiados de estarmos vivendo um período de transição, né, para um planeta de regeneração. E essa transição, ela está, digamos assim, no seu auge nesse período em que estamos vivendo. Por isso que nós estamos vendo tanta violência, tanto grupo, sim, parece que existe uma divisão cada vez maior, né, de um grupo e de outro, uma separação, assim, de quem é bom, quem é ruim, é uma guerra entre o bem e o mal, né? Nós estamos vendo isso nitidamente, né, de quem defende uma ideia e de quem defende outra, e daí no meio quem procura agir de uma forma ou de outra, né? E a gente está vendo isso aí cada vez mais claramente. E aquelas pessoas que andam em cima do muro geralmente vão ter que cair para um lado ou para outro, né? Porque é a separação do joio e do trigo, como diz a espiritualidade. E já recebemos em várias mensagens, né? É o período de transição aonde nós temos que escolher um lado, né? De que lado estamos? Ou evolui, e aqueles que se negarem a evoluir moralmente, porque muitas pessoas são evoluídas intelectualmente, mas ainda estão muito atrasadas moralmente, né? E é justamente essas pessoas que estão fazendo esse planeta estar sofrendo agora, né? E nós estamos vendo isso acontecer nitidamente. E essas pessoas que se negarem a melhorarem moralmente, e elas buscarem só o material e só
a evolução intelectual, elas vão ser levadas a habitarem aqueles planetas mais primitivos, como era o nosso antigamente. Lá na época dos egípcios, naquela época mais antiga, a época das guerras, das invasões de um povo contra o outro. Para quê? Porque era um povo rústico, um povo violento, e essas pessoas que hoje estão aqui e não querem mudar, elas vão ser retiradas, não conseguirão mais encarnar no nosso planeta e serão levadas para esses planetas mais primitivos para contribuir com a sua inteligência intelectual, e com o sofrimento que elas vão passar lá nesse planeta mais primitivo, elas vão começar a mexer no seu emocional para evoluir moralmente. E vai ser um retrocesso, na verdade, para eles, né? É um retrocesso intelectual, né? Mas moral, eles vão começar o seu melhoramento moral. Então quer dizer que entre o intelectual e o moral, melhora a moral sempre. Sempre o melhor moral, né? Por isso que a gente vê muitas vezes pessoas que não têm, digamos assim, na encarnação atual, uma inteligência, um conhecimento intelectual grande, né? E são pessoas humildes, pessoas boas, pessoas bondosas, boas de coração, né? E daí a gente vê pessoas que são evoluídas intelectualmente, inteligentes, coisas, e estão fazendo coisas absurdas, né? Porque não são pessoas boas de coração ainda, porque não corre, não caminha, não caminha paralelo a essa evolução, né? Tem vários exemplos assim de pessoas que usam a inteligência em prol do mal, né? É isso. Muito isso. Né? E essas pessoas também vão ter que responder por isso, né? A bomba atômica, né? A bomba de... O que faz com a inteligência? Porque vocês podem ver que houve muita evolução, né? E a evolução é permitida em certos períodos, também pelo plano espiritual, para o melhoramento e evolução do nosso planeta no aspecto material e tecnológico. Mas as pessoas que estão ainda nessa evolução tecnológica, intelectual, mas ainda atrasada moralmente, elas pegam essa evolução e esse conhecimento, essa inovação, e usam para o mal, né? E assim sempre acontece. Daí eles fizeram isso com a bomba atômica, com o avião, com tudo, né? Que houve de evolução e melhoramento, né? Hoje em dia, com as coisas, a evolução inteligência artificial, as evoluções aí tecnológicas gerais, né? Então tem um grupo que busca aquilo lá para criar, para trazer coisas boas para a humanidade. Mas existe aquele grupo que está ainda atrasado moralmente, mas que está evoluído intelectualmente, que vai pegar aquilo lá e transformar para o mal, né? Para matar, para poder, para ter o poder material na mão. Tipo assim, os espíritos evoluídos um dia vão se mostrar para nós, assim? Vai ter esse momento? Você que vai ter que se mostrar para eles. Não, porque eu pergunto, porque eu tenho um grupo dos oficiais da reserva que eu pertenço, né? Que a gente faz 2 meses que a gente está acompanhando muitos relatos de OVNIs, né? Uhum. Tipo, nos Estados Unidos, assim, tem dado quase todo dia. Aqui, agora, essa semana passada, deu em Mato Grosso, deu em Porto Alegre, né? Uhum. Eles podem ser espíritos evoluídos? Evoluídos? Geralmente são mais evoluídos que nós, provavelmente já são, né? De repente não sejam todos, mas provavelmente pode ter um grupo que é evoluído intelectualmente mais do que nós, de repente não moralmente, mas por que uns veem e outros não veem, né? Por que em determinados momentos eles aparecem, outros não veem, outros... Então existe tudo uma dúvida por trás disso, né? Eles são ainda... São gravados não é por Chico já anunciava que chegaria o tempo, né, em que isso começaria a acontecer mais seguidamente, justamente nesse período que eu estava falando de transição, né?
Porque tem dado Vai chegado bastante. um Todo momento. dia tem um relato. Todo dia tá dando. Eles sempre aparecem à noite. Durante o dia, não. Eu também já vi. Então vai chegar um momento em que isso de repente vai ser necessário, né? Até para mexer com essas pessoas que se acham muito inteligentes intelectualmente e que querem ter explicação para tudo, né? Se acontecesse isso, como eles explicariam? Como eles se achavam o dono do universo, né? Que só existe a raça humana no universo. E daí como explicar isso? Isso botaria um ponto ali de interrogação em tudo o que a ciência até hoje tenta a vida de descobrir, outros planetas, né? E isso comprovaria o que a espiritualidade também já ensina, né? Da vida em outros planetas, né? Da necessidade de um porquê de tudo, né? E também tem relatos dos exércitos, por exemplo, da Terra aprisionar seres extraterrestres. E daí não eles que estudam e pesquisam, mas não divulgam para as pessoas. Isso já é uma especulação. Uma coisa que tudo que ainda não existe confirmação está em teoria, né? Então a teoria é uma coisa que ainda não está comprovada, é que nós falamos, existe um momento para tudo, né? A própria espiritualidade não pode abrir todo o conhecimento necessário, porque nem nós teríamos capacidade de entender, né? Então as descobertas são feitas gradualmente em determinadas épocas, né? Talvez esteja chegando a época, como o Gilberto falou, de que isso seja necessário. Então, mas temos que aguardar para ver. Mas pode acontecer. E a maioria deles estão aparecendo perto de bases aéreas, sabe, nos Estados Unidos. No Capitólio já foi visto bastante. Esse mês que passou. E daí a gente pode ver no nível de visão do ser humano, né? Todos os filmes que tu vê o ser humano fazer é que os ETs vêm para destruir, né? Então eles sempre vão lá e combatem, guerra. Então o ser humano está numa mente muito atrasada ainda, de que eles só pensam nisso. Eles, se vem alguém visitar, eles já vão meter bomba, né? Porque já vem para invadir, né? Estão ainda o nível, talvez eles estão esperando eles baixar esse raciocínio mais lógico, mais equilibrado, né? E baixar essa guarda de achar que tudo é pro mal, que não sei, né? Porque se hoje eles aparecessem, eles iam fazer isso, né? Que nem, de repente até tentaram, já, né? Então, eles não estão ainda no nível, mas estão caminhando para isso, né? Aos pouquinhos, quando chegar o momento certo. Mas o que a espiritualidade nos orienta é que, por enquanto, nos concentremos no que temos, né? De informação, de aprendizado, de coisas concretas, né? Porque se a gente entrar na internet, a gente sai fora da casinha, né? Porque é muita informação, é muito, né? Então já tem grupos de espiritualidade já entrando em contato, em vez de entrar em contato com os seres humanos desencarnados, já estão entrando em contato com os ETs, né? Já tem os comandantes da outra galáxia entrando em contato. Então já virou uma salada de fruta ali, que se tu entrar naquilo ali, tu já se perde, né? Então nós temos que concentrar no que temos, né? No que é palpável e lógico ainda. E o restante é especulação. Então nós não podemos entrar nessa viagem aí, senão a gente se perde e pira, né? Fica fora da casinha. Muito bem. Então nós chegamos na parte final do nosso estudo, né?